Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário no qual você estiver assistindo a esta videoaula. Pessoal, então vamos fazer algumas questões aqui de morfologia e interpretação de textos. Da banca IADES, ok? Essa banca ela foi escolhida para realizar o concurso da Secretaria de Educação do Goiás, tá? Que o edital vai sair a qualquer momento. Então assistam a aula até o fim, compartilhem o vídeo, deixem seu like e se inscrevam no canal. Então vamos lá, pessoal. Então tem um texto aqui pequeno, né? E vamos resolver algumas questões aqui, tá? Então olha só. Vamos direto à questão aqui, tá? Considerando as classes de palavras na construção dos sentidos do texto, assinale a alternativa correta. Então diz assim: um ano após se formar, Maria Tereza Correia começou a atuar na área de paisagismo. Vamos ver se esta afirmativa está falsa ou verdadeira. Então diz assim: Maria Tereza Correia se formou na primeira turma de Arquitetura e Urbanismo do Estado em 1985, quando começou a atuar na área de paisagismo. Então, não foi um ano após ela se formar que ela começou a atuar na área de paisagismo. Não foi? Que está errado. Próximo item. Diz assim: o sentido original seria alterado com a substituição do trecho. Quando começou a atuar na área de paisagismo, ponto, né? Especializou-se em arquitetura sustentável e arquitetura hospitalar, ou seja, são três ideias aqui. Primeiro, quando ela começou a atuar na área de paisagismo. Quando ela começou. E a outra ideia, né, que depois que ela se formou, aí ela fez uma especialização em arquitetura sustentável e arquitetura hospitalar. Então ela fez uma coisa, começou a atuar na área de paisagismo, depois que ela se formou, ela fez a especialização em arquitetura sustentável e arquitetura hospitalar. Então vamos substituir isso pela redação aqui, ó. Quando começou a atuar na área de paisagismo, especializou-se. Não, ela se formou em paisagismo primeiro, depois que ela se especializou. Ela não fez uma coisa e outra ao mesmo tempo. Ela fez uma coisa que foi o quê? Começou a atuar na área de paisagismo e foi ao mesmo tempo que ela estava se formando. Depois que ela se formou, ela se especializou. Então, vai alterar sim o sentido, tá? Que aqui está dizendo que ela começou a atuar na área de paisagismo e especializando-se ao mesmo tempo. Não foi, tá? Então, aqui ó, alterou o sentido, que é a resposta correta. Tranquilo, pessoal? Por que está correto? Porque vai alterar o sentido, do jeito que ele falou aqui, né? Olha só, a relação de sentido entre os períodos ficaria comprometida caso a redação ela especializou-se em arquitetura sustentável e arquitetura hospitalar fosse empregada no lugar da oração. Especializou-se em arquitetura sustentável e arquitetura hospitalar. Aí, pessoal, essa afirmação aqui é falsa, né? É errada. Por que que é errada? Porque, pessoal, quando fala assim, especializou-se em arquitetura sustentável e arquitetura hospitalar, você fica com a impressão de que aqui, ó, é um verbo acompanhado do ser, um verbo transitivo indireto acompanhado do ser. Quando a gente tem um verbo transitivo indireto, verbo transitivo
indireto mais o C, isso vai resultar no índice de indeterminação do sujeito, ok? Que o índice de indeterminação do sujeito, esse C aqui, ó, ele ocorre com verbos intransitivos ou verbos transitivos indiretos. E aí você fica pensando assim, olha só, aqui eu tenho um sujeito claro, ela especializou-se, o sujeito claro. E aqui eu tenho a indeterminação do sujeito, dá a impressão que você não sabe mais quem é o sujeito que especializou-se, mas você vai saber. Apesar de nós termos aqui um verbo transitivo indireto, mais a partícula C de indeterminação do sujeito, o sujeito não ficou indeterminado. Por que ele não ficou indeterminado? Porque na hora que você lê o texto aqui, ó, você vai saber, especializou-se. Quem especializou-se? Você sabe que foi a Maria Tereza Correia. Olha só, Maria Tereza Correia se formou na primeira turma de Arquitetura e Urbanismo do Estado em 1985, na CESUP, quando começou a atuar na área de paisagismo. Especializou-se em arquitetura sustentável hospitalar. Quem especializou-se? Aqui só tem uma pessoa a qual nós estamos nos referindo, que é a Maria Tereza. Então, especializou-se, ela especializou-se, vai dar no mesmo. Nós sabemos quem é o sujeito, Maria Tereza Correia. Então, aqui está errado porque a relação de sentido entre os períodos não ficaria comprometida. Ele está dizendo que ficaria comprometida, não ficaria comprometida, ok? Por quê? O sujeito pelo próprio texto, na linha 1, quem é o sujeito? Maria Tereza Correia. Vamos para a próxima. A construção. Alguns de, na linha 4 e 5, poderia ser substituída pelo artigo os, pois a ideia original seria mantida. Então vamos lá, né? Linha 4 e 5, alguns de por os. Então vamos aqui na linha 4 e 5. Diz assim: especializou-se em arquitetura sustentável e arquitetura hospitalar. Alguns de seus trabalhos são os projetos de paisagismo das praças Belmar Fidalgo e Elias Gadia. Alguns dos seus trabalhos são esses. Então, esse alguns é um pronome indefinido, né? Alguns pronome indefinido. E os é artigo definido. Então, como que você vai trocar um pronome indefinido por um artigo definido? O artigo definido ele define um substantivo. E o pronome indefinido ele indefine o substantivo. Então, você não pode trocar uma coisa indefinida por uma coisa definida. É totalmente incoerente, está errado. Questão errada. Próximo item. A gente tem aqui: caso o autor resolvesse substituir a construção vai ter na linha 7 pela forma verbal terá, o texto deixaria de indicar uma ação considerada provável e passaria a expressar uma ação tida como certa. Então vai trocar uma ação provável por uma ação tida como certa. Olha só. Vamos aqui na linha 7 aqui para a gente ver isso aqui direitinho. Aqui na linha 7 diz assim, ó: o futuro da nossa profissão vai ter uma integração entre a arquitetura, a paisagem
e as tecnologias. Pessoal, vai ter ou terá é a mesma coisa, é o mesmo sentido. Não é que vai ter uma ação provável, né? E a outra é uma ação certa. As duas são, tá? Errado. Vamos para o próximo texto. Próxima questão. Então vamos direto à questão aqui, né? E depois a gente lê o texto aqui, tá? Foram, entretanto, os ciclos do gado e da ferrovia noroeste do Brasil que trouxeram o desenvolvimento e a integração para Mato Grosso do Sul. Linhas 13 a 16. Entretanto, né, essa palavra aqui, né, que é uma conjunção adversativa, poderia ser substituído, né, sem que isso acarretasse incorreção gramatical e nem alteração de sentido. Então não vai acarretar nem alteração de sentido, nem incorreção gramatical. Então eu vou ter que trocar uma conjunção adversativa por outra conjunção adversativa, né? Isso não dá problema gramatical nem alteração de sentido. Então eu posso trocar o entretanto por qual conjunção? Contudo, né? Por quê? Porque a conjunção contudo é uma conjunção adversativa. Da mesma forma que entretanto. Ok? Conquanto é concessiva. Então, a única que é conjunção coordenativa adversativa é esse contudo e o entretanto. Então, eu posso trocar essa conjunção entretanto por contudo. Vamos ler o texto aqui nas linhas 13, 14, 15, 16. Então diz assim, ó. Foram, entretanto, os ciclos do gado e da ferrovia, a gente pode dizer assim, ó. Foram, contudo, os ciclos do gado e da ferrovia. Ok? Então podemos dizer assim, ó. A gente pode dizer que foram, entretanto, e podemos dizer também foram, contudo, poderia ser também foram, todavia, ok? Então, questão correta, item correto, letra C. Próxima questão. Diz assim. Um consenso é o de que a alimentação precisa ser baseada em alimentos. Linhas 9 a 10. O termo sublinhado, né? Qual é o termo sublinhado? Esse O aqui, né? Aí ele está perguntando aqui, mais especificamente da morfologia, né? Que termo que é esse? É um pronome oblíquo, é um artigo indefinido, é um pronome demonstrativo, pronome oblíquo. Então, olha só. Diz assim, linha 9 até a linha 10. Um consenso é o de que a alimentação precisa ser baseada em alimentos. Então, pessoal, o, a, os, as, os pronomes, né? Pronomes oblíquos, átonos. O, a, os, as. Eles vão fazer o papel de pronomes demonstrativos quando eles acompanham o que e o qual, tá?
fazem a função sintática de pronomes demonstrativos quando acompanham o que e o qual. Então, olha só. Um consenso é o de que, a gente vê o que aqui, ó. Um consenso é o de que, então nós poderíamos escrever assim também. Um consenso é aquele que. Então nós colocamos aqui, ó, um pronome demonstrativo no lugar do o. Então toda vez que você substitui, né, perceba a possibilidade de substituir o o por aquele, né, você tem um pronome demonstrativo. E ele faz referência a quê? Faz referência à palavra consenso. Olha só, vamos ler aqui para você perceber. Um consenso é o de que a alimentação precisa ser baseada em alimentos. Um consenso é aquele no qual a alimentação precisa ser baseada em alimentos. Então esse o aqui está se referindo a consenso. Tranquilo, pessoal? Letra C. Então, pessoal, vamos aqui para a questão 4, ok? Então ele fala assim, no trecho, a ampliação de políticas públicas sociais na área de saúde, educação, trabalho, emprego e assistência social, tudo isso é o sujeito, ok, pessoal? Contribuiu para a redução das desigualdades sociais e esse E é uma conjunção aditiva, ok? Conjunção coordenada aditiva. E permitiu que o país crescesse de forma inclusiva. Então vamos detalhar. O período é formado por, olha só, contribuiu é uma oração principal e ao mesmo tempo esse contribuiu aqui é um verbo transitivo indireto. Que contribuiu para quê, né? Contribuiu para a redução de desigualdades sociais, das desigualdades sociais, que é o objeto indireto. Objeto indireto. Então, contribuiu é uma oração coordenada sindética, que ao mesmo tempo que é um verbo transitivo indireto é uma oração, porque todo verbo constitui uma oração. Contribuiu, uma oração coordenada assindética. Por quê? Porque não tem nenhuma conjunção aqui, e, mais, porém, contudo, entretanto, todavia. Não existe nenhuma dessas conjunções aqui, por isso a oração coordenada assindética. E permitiu é uma oração coordenada sindética aditiva, porque tem o E, que é uma conjunção coordenada sindética. Uma conjunção coordenada aditiva. Permitiu é uma oração principal, ao mesmo tempo é um verbo transitivo direto. Permitiu o quê? Permitiu que o país crescesse de forma inclusiva. Quando você pergunta o que, você obtém um objeto direto. Então, oração principal, permitiu que o país crescesse de forma inclusiva. Objeto direto oracional. Por que oracional? Porque ao mesmo tempo que é um objeto direto, ele tem um verbo aqui no meio dele. Então, ele é um objeto direto oracional. Ou então, a gente pode chamar de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Então, nós temos aqui duas orações coordenadas. E temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Resposta correta, item B. B de bola. Ok, pessoal? 5. Diz assim, texto 2, aqui. Então vamos aqui. Acerca das questões gramaticais que envolvem o texto, assinale a alternativa correta. A redação. Se planejo para 2021, poderia iniciar o primeiro período, pois a colocação do pronome sublinhado está correta. Aqui. Primeiro período. Não deixe o seu dinheiro parado e se planeja. Ele está perguntando se a gente pode iniciar assim, ó.
se planeje para 2021. Então, este item está errado, né? Esta afirmação está errada, por quê? Porque nunca começamos uma frase, um período com um pronome, ok? Começando com um pronome fica errado, se planeja. Então, como que seria o correto? Planeje-se para 2021. Quando nós colocamos o pronome após o verbo, vem o verbo planeje, aí o se vem após o verbo, a gente chama isso de ênclise. Colocação do pronome após o verbo, ok? Sempre devemos iniciar um período com a ênclise, ok? Existe um caso, né, que a gente começa com outra colocação pronominal, por exemplo. Em se tratando de justiça, os advogados alemães são os melhores. Então aqui, ó, a gente começou com a preposição em se tratando, porque esse se aqui, esse em, a preposição, ela vai atrair esse se por causa do gerúndio aqui, em se tratando. Ok, pessoal? Aí aqui é um caso no qual nós não começamos com a ênclise. A gente começou com o quê? Com a próclise, que é colocar o pronome antes do verbo. Próximo item. A construção e se planeje poderia ser substituída pela redação a fim de se planejar. Aí, pessoal, já está errado aqui, ó. Por quê? Porque a fim de se planejar está errado aqui, seria a fim separado, né? Seria assim, ó. A fim de se planejar, ok? Por quê? Porque quando você coloca assim, o atleta estava a fim da... O atleta estava afim da jogadora de tênis. Esse afim aqui vai significar que ele se sentiu com afinidades com ela, estava querendo namorar com a jogadora de tênis, ok? É isso que ele estava afim, ele estava querendo namorar com ela, ok? Se colocar assim, o atleta estava a fim de conseguir o primeiro lugar na corrida. Então esse afim aqui, ó, vai significar o objetivo. O objetivo dele, tá? Ele estava a fim de conseguir o primeiro lugar na pesquisa. Ele estava querendo conseguir. A finalidade dele, o objetivo dele era ficar no primeiro lugar na corrida, ok? Item C. Suponha que a pergunta "Você guarda bem o seu dinheiro" fosse empregada para introduzir o texto. Você guarda bem o seu dinheiro, né? Se fosse aqui no começo aqui, você guarda bem o seu dinheiro? Nesse caso,
com o intuito de evitar repetições desnecessárias de palavras do trecho, não deixe o seu dinheiro parado, poderia, de acordo com a norma padrão, ser reescrito da seguinte maneira: não o deixe parado. Ok, né, pessoal? Aqui está correto, porque você pode começar assim o período, né? Você guarda bem o seu dinheiro? Não o deixe parado. Ok, pessoal? Se não o deixe aqui, ó. Esse O aqui está substituindo a palavra dinheiro. Não o deixe parado. Não deixe o que parado? Não deixe o dinheiro parado, ok? Então aqui, resposta correta. Item correto. Vai evitar repetição desnecessária, porque se você fala assim, você guarda bem o seu dinheiro, não deixe o seu dinheiro parado. Aí você repetiu a palavra dinheiro, né? Aí para não repetir, você fala assim, você guarda bem o seu dinheiro, não o deixe parado. Aí você evitou de repetir a palavra dinheiro, ok? Caso fosse necessário reformular o segundo período para incluir o vocábulo por logo após o verbo sabia e adicionar o prefixo super ao verbo poupar, as novas formas deveriam ser grafadas respectivamente da seguinte maneira: porque, né, e super poupar. Então, pessoal, é alternativa incorreta. Por quê? É incorreto porque vamos aqui, ó, colocar reformular o segundo período para incluir o vocábulo por logo após a palavra sabia. Você sabia que é possível começar a poupar mesmo? Então vamos aqui. Você sabia que é possível poupar mesmo? Você sabia que é possível começar a poupar mesmo? Aí ele falou para a gente colocar o porquê bem aqui, ó, depois de sabia. Colocar o por. E antes de poupar, colocar o super. Super poupar. Pessoal, aí vem a pergunta, né? Ele diz que o porquê ficaria assim, ó. Junto aqui, ó, sem acento, né? Mas você sabe que quando temos uma pergunta, o porquê é separado e sem acento. Então, separado e sem acento. Você sabia por que é possível começar a poupar mesmo? Então é dessa forma aqui, ó. E não junto assim do jeito que ele falou. É separado sem acento. Porque é possível aí, pessoal, porque aqui, ó, está errado, porque uma pergunta tem que ficar separada e sem acento. Então aqui está errado. Agora, super poupar. Como que se escreve? Poupar, né, com o prefixo super. Aqui está correto, né? Por que está correto? Porque quando a palavra termina
em R ou H, a gente vai colocar o hífen, tá? Só quando, no caso aqui, quando termina em R e H, por exemplo, ela é super rica. Então, a palavra terminou em R, né? Super. E começou com R também. Então, quando a palavra termina em R e começa com R, então coloca um hífen. Coloca-se o hífen. Por exemplo, ela contou uma super história. Então, olha só. A palavra termina em R aqui, ó, super. O prefixo termina em R. E a próxima palavra, né, começa com H. Então aí a gente coloca o hífen. Então super poupar não tem hífen porque não se enquadra nesses casos aqui, ó, de prefixo que termina em R e a outra palavra começa em R. Não, também não é palavra que termina em R e o prefixo e a outra palavra começa em H. Então prefixo termina em R, mas a outra palavra, né, começa com P. Então não tem hífen aqui. Próximo item. No segundo período, as formas verbais sabia e poupar são intransitivas. Aí de cara a gente já sabe que isso aqui está errado. As duas não são as duas intransitivas, né? Sabia é um verbo transitivo direto. Porque você fala assim: o médico sabia. Aí você pergunta, sabia o quê? Quando você pergunta o quê, você vai ter um objeto direto aqui, ó. Que o paciente não estava bem. Então, que o paciente não estava bem é um objeto direto. Então, é um verbo transitivo direto. Poupar. Aqui, ó. Você sabe poupar mesmo? Então, olha só. Esse poupar aqui é um verbo intransitivo, ok? Por que é um verbo intransitivo? É um verbo intransitivo porque ele fala assim: você sabe poupar mesmo? Então, poupar. Aí você não vai perguntar poupar o que? Não, é poupar mesmo. Então aqui não tem nenhum objeto. Você sabe poupar mesmo? Não tem objeto nenhum aqui. Tá ok? Nesse caso aqui, o verbo vai poupar em transitivo. Pois não possui nenhum objeto, nem objeto direto, nem objeto direto, nem indireto, ok? Então, neste caso aqui no texto é um verbo intransitivo. Poupar intransitivo. É diferente se você falar assim:
O filho do engenheiro poupou muito dinheiro no ano passado. Aí aqui sim, aqui é um verbo transitivo direto, tá? Esse poupou agora aqui é um verbo transitivo direto. É um VTD. Por quê? Porque você fala assim, ele poupou, aí você vai dizer poupou o quê? Aí você responde, muito dinheiro. Objeto direto. Aqui. No ano passado, tá, pessoal? Só para satisfazer a curiosidade, é um advérbio, né? Locução. Locução adverbial de tempo, ok? Vamos passar para a próxima questão. São 10 questões, pessoal. Força aí, tá? Pode ser que o vídeo fique mais de 1 hora, mas vamos lá, são 10 questões. Mas é muito importante, por quê? Porque a banca IADES é a banca que foi escolhida para realizar o concurso aí da SEDUC do Goiás, Secretaria de Educação do Goiás. Então, vocês têm que saber bem, tá? Vocês perceberam que aqui ele mistura muito interpretação de textos com morfologia, tá, ok? E com os outros tópicos de língua portuguesa. Vamos aqui para o próximo texto. Então diz assim, ó, com base nos aspectos semânticos e gramaticais do texto, julgue o item a seguir. No texto, a locução desde que introduz uma condição. Vamos ver, né, na linha 48. Diz assim, o primeiro é que, desde que a verdade chega a amadurecer com os acontecimentos, cada embaraço com que trabalhamos por contrariá-la é um acréscimo de força para a sua multiplicação. Pessoal, desde que a verdade chega a amadurecer com os acontecimentos, cada embaraço com que trabalhamos por contrariá-la é um acréscimo de força para a sua multiplicação. Para a sua multiplicação. Depois de acontecimento tem vida. Então, olha só, desde que a verdade chega a amadurecer com os acontecimentos, cada embaraço com que trabalhamos por contrariá-la é um acréscimo de força para a sua multiplicação. Olha só, isso aqui não é uma condição. Desde que a verdade chega a amadurecer os acontecimentos. É quando a verdade chega a amadurecer os acontecimentos. Poderíamos substituir assim, tá? Poderíamos dizer assim, ó. Então isso aqui está dando ideia de tempo, tá? Não de uma condição. Errado. Então aqui dá ideia de tempo. Pois, desde que dá ideia de tempo.
Vamos transformar isso aqui numa ideia de condição para você ver como que ficaria. Então ficaria assim, ó. Olha só. Desde que olha só, desde que a verdade chegue a amadurecer as pessoas, ela poderá ser útil. Ok, pessoal? Aqui sim é uma condição, desde que a verdade chegue a amadurecer as pessoas. Ou seja, ela só vai ser útil se ela amadurecer as pessoas. Então aqui é uma oração subordinada oração subordinada adverbial condicional. Aqui. E esta outra oração aqui é a oração principal. Ela poderá ser útil. Oração principal. E desde que a verdade chegue a amadurecer as pessoas, oração subordinada adverbial condicional. Próximo item, questão 7. Força aí, pessoal. Treinamento aí para todo mundo ser bem aprovado e classificado no concurso da SEDUC Goiás. SEDUC Goiás, Secretaria de Educação do Goiás. Olha só, com base nos aspectos gramaticais e semânticos do texto, julgue o item a seguir. A supressão da preposição de manteria a correção gramatical e sentido original do texto na linha 28. Convenci-me de que aquela era a língua mais fácil do mundo. E saí. Olha só, pessoal, convenci-me de que. Aí os gramáticos, né, eles falam que esse que aqui convenci-me de que. Vamos colocar a frase aqui. Convenci-me de que aquela era a língua mais fácil do mundo. Convenci-me de que aquela era a língua mais fácil do mundo. Ele está perguntando se a gente tirar esse D aqui, ó, se vai manter a correção gramatical e sentido original do texto. Vai manter sim, tá? Por quê? Convenci, né? Convenci-me de que aquela era a língua mais fácil do mundo. Aí muitos gramáticos falam que que mantém o mesmo sentido, né? E mantém-se a correção gramatical, ok? Que você pode escrever tanto convenci-me de que, ou então você pode escrever convenci-me que. Questão 8. Diz assim, com base nos aspectos linguísticos e semânticos do texto, o item a seguir, com base nos aspectos linguísticos e semânticos do texto, julguem o item a seguir. Aí ele fala assim, em textos literários, por vezes infringem-se
as regras da gramática normativa. No mencionado texto, um exemplo de não observância das regras gramaticais pode ser encontrado na linha 3, no uso da vírgula após o mais, e outro exemplo pode ser encontrado na linha 32, na ausência de vírgulas que isolem o pois. Então, isso aqui que ele falou está corretinho, porque a gente nunca usa vírgula depois do mais, a não ser que, né, esteja intercalando uma oração adverbial ou então um advérbio, ok, pessoal? Então vamos aqui só para a gente confirmar aqui, ó, na linha 13, fala assim, ó, pronto, está escolhido, tipos negros mancham agora uma página branca, comprometido, é só seguir o fio, mas aí ele coloca uma vírgula e que fio, aqui está errado, né? Como que seria o certo? Seria assim, mais que fio. Aqui sim, estaria correto. Agora, do jeito que ele escreveu assim, mais, vírgula, que fio, que está errado. Aqui estaria correto. E aí, por que, né? Geralmente você não coloca a vírgula depois do mais, né? O mais é uma conjunção coordenada adversativa. Ele não aceita a vírgula depois dele, a não ser que seja para intercalar uma oração adverbial ou um advérbio. Vamos colocar aqui uns exemplos para vocês entenderem direitinho aqui, tá? Então vamos aqui, ó. Se você falar assim, mas, como era de noite, não fomos correr no parque da cidade. Olha só. Esta oração, como era de noite, né? É uma oração adverbial, né? Uma oração adverbial. Então você está intercalando uma oração adverbial. Ok? Uma oração subordinada adverbial causal. Pois, porque não fomos correr no parque? Qual foi a causa? Porque estava de noite, né? Como era de noite, não fomos correr no parque. Então, para isolar uma oração aqui, ó, adverbial, você coloca vírgulas. Essa vírgula aqui não foi por causa que, pode colocar vírgula depois do mais. Não pode, porque colocou, porque só foi para isolar essa oração adverbial causal aqui. Subordinada adverbial causal. E aí, a forma, né, de intercalação aqui nós colocamos a vírgula para intercalar a oração, e não porque podemos colocar a vírgula depois do mais. Ok, pessoal? Vamos para a próxima questão. Questão 9. A respeito do emprego das classes de palavras no texto, assinale a alternativa correta. Olha só, o sentido da construção de janeiro a maio, na linha 2, seria alterado caso as preposições sublinhadas fossem substituídas respectivamente por desde e até. Então, substituindo o de por desde e o a por até. Aqui, pessoal, está incorreto, né? Incorreto por quê? Porque ele está falando que alteraria o
o sentido da construção e não alteraria. Por quê? Porque de janeiro, ó, desde janeiro até maio é a mesma coisa que de janeiro a maio. Esse A aqui, ó, é uma preposição, né? E esse D aqui é uma preposição. Então eu substitui o D por desde, que desde também é uma preposição. E esse A aqui eu substitui por até. Até também é uma preposição. Que no caso aqui tem o mesmo sentido, de janeiro a maio, ou de janeiro até maio. É o mesmo sentido. Não muda nem gramaticalmente, nem semanticamente. Né? D é o início, né? Esse D aqui, de janeiro, é o começo, né? E desde janeiro também é o começo de um período, né? Então, desde janeiro até maio. Então, ele fala que o sentido seria alterado, não seria alterado não, tá? Fica a mesma coisa. Item B. Na construção, essa iniciativa, na linha 4, o pronome sublinhado foi utilizado para fazer referência à ação do CAL, que será mencionado pela primeira vez apenas no segundo parágrafo. Então, essa iniciativa, na linha 4 aqui, ó. Linha 4. Essa iniciativa faz parte do planejamento da gestão. Essa iniciativa, pessoal, que iniciativa é essa? Vamos ler o texto para você perceber direitinho, olha só. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso, CAL-MT, visitou de janeiro de 2019, de janeiro a maio de 2019, condomínios horizontais e verticais no município de Cuiabá. Essa iniciativa, que iniciativa que é? É a iniciativa de visitar, né? Então, vamos colocar aqui direitinho. Essa iniciativa, que iniciativa é essa? Ele está falando deste parágrafo aqui todo. Esta iniciativa, que iniciativa? Esta iniciativa aqui. A iniciativa de visitar, né? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso visitou os condomínios, tal. Então, essa é a iniciativa que ele está falando. Então, ela já foi citada no primeiro parágrafo. Ele está dizendo que vai ser citada no segundo parágrafo. Aqui, ó, na construção, essa iniciativa, linha 4. O pronome. Foi utilizado o pronome aqui, ó, pronome demonstrativo, essa. O pronome sublinhado foi utilizado para fazer referência à ação da CAL, que será mencionada a primeira vez apenas no segundo parágrafo. Não, ela já foi mencionada no primeiro parágrafo. Incorreto. Por que está incorreta? Ela foi mencionada no primeiro parágrafo, não no segundo. No trecho, as visitas são realizadas em duas partes. Linha 9. O artigo sublinhado, que é esse AS aqui, ó, que generaliza o sentido do substantivo visitas. Não, pessoal, o artigo, até aqui a gente já pode dizer que está incorreto, né? Por que está incorreta? Porque o artigo não generaliza, ele é o contrário, ele determina, ele especifica o substantivo, ok? O pronome sublinhado na construção, suas atribuições,
serve para retomar o termo a legislação do CAL, linha 11. Então, suas atribuições na linha 13, vou retomar a linha 11. Então, linha 13 aqui, ó, suas atribuições. Olha só, atribuição de quem? Vamos ver agora, vamos ler o texto. Sempre ler do começo do parágrafo para ficar melhor, mais do começo. Olha só, as visitas são realizadas em duas partes, sendo a primeira orientativa direcionada aos responsáveis do condomínio, passando instruções sobre a legislação do CAL, referente ao exercício profissional de arquitetos e urbanistas e suas atribuições. Atribuições de quê? Dos arquitetos e dos urbanistas. Ok, pessoal? Atribuições dos arquitetos e dos urbanistas. Então ele fala que o pronome sua das atribuições serve para retomar o termo a legislação não. Incorreto. Por que está incorreto? Porque não são as atribuições para retomar a legislação do CAL, e sim para retomar as atribuições dos arquitetos e urbanistas, as atribuições desses profissionais. A construção, além disso, composta pela locução conjuntiva além de, porque além de, pessoal, é o que? Além disso, vou colocar aqui, ó. Disso é igual a D mais isso. Ok? Além disso, composto pela locução conjuntiva além de e pelo pronome isso, foi utilizada para, ao mesmo tempo, estabelecer uma relação de adição entre dois períodos e retomar informações do período anterior. Aí aqui a gente já percebe que está correto. Por que está correto? Porque é o seguinte, ó, ele fala que o pronome foi utilizado ao mesmo tempo para estabelecer uma relação de adição entre dois períodos. Então ele está fazendo aqui exatamente isso, tomando na relação de adição entre dois períodos e retomar informações do período anterior. Estão corretos. 10. Fala assim, no trecho. Força aí, pessoal. É um estudo aqui, ó, completo, intensivo e detalhado para você ser aprovado aí nos concursos. Serve também aqui para o concurso de professor efetivo do Distrito Federal, tá? Que é da banca Quadrix, e também para professor da Secretaria de Educação do Goiás, que é a banca IADES. Eu vi que tem uma certa semelhança. Ok, as questões da IADES são um pouco mais complexas, mas até que se parecem um pouco com as questões da banca Quadrix, ok? Então, força aí, pessoal. No trecho, o povo saltou da cadeira, linha 9. A palavra povo é o povo saltou. Então, vamos aqui. O povo saltou da cadeira. Então vamos fazer uma mini análise sintática aqui. O é um artigo, né? Artigo definido masculino singular. O que o artigo faz, pessoal? O artigo define o substantivo. Então toda vez que você observar aqui um artigo, o que vem na frente dele? O substantivo. Então, o povo é substantivo. Saltou é um verbo, né? Então, povo é substantivo. Próxima questão e a última, tá, pessoal? Diz assim: a respeito do emprego das classes gramaticais do texto, assinale a alternativa correta. A construção.
neste mês, linha 6, foi utilizada pelo autor para fazer referência a um período de tempo próximo ou simultâneo à fala dele. Então, pessoal, vamos ver aqui na linha 6 aqui, ó. Diz assim: neste mês. Que mês é esse, pessoal, que ele está falando? Olha só a data aqui, ó, 11/4/2018. Então, qual o mês que ele está falando lá na época que ele está falando? Nesse dia aqui, ó, 11/4. Neste mês, que mês? Abril. Neste mês, abril de 2018. Neste dia, nesse dia, naquele dia, né? Melhor dizendo, naquele dia ele falou isso aí. Então, foi utilizado para fazer referência a um período de tempo próximo ou simultâneo a ele. Correto. Por quê? Porque ele falou assim, ó. Vamos ler o texto direitinho para você entender. Primeiro que ele estava nessa data aqui. A data que ele falou foi 11/4/2018. Aí ele fala assim: metade dos doadores de sangue da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, Hemopa, estão incomunicáveis. Isso porque seus cadastros estão desatualizados, o que inviabiliza que eles sejam acionados em situações de emergência de doação de sangue. Neste mês, ou seja, no mês de abril, que foi o mês no qual ele estava falando isso aí. Então tá certinho, foi no mês que ele estava vivendo ali naquele mês, no mês simultâneo. Então neste, tá certo. Os 3 pronomes sublinhados no período: isso, seus, né? E que. Isso porque seus cadastros estão desatualizados, o que inviabiliza que eles sejam acionados em situação de emergência de doação de sangue. Linha 3 a 6. Retoma um termo: doadores de sangue da Fundação Hemoterapia e Hematologia do Pará. Vamos ver se esse termo se retoma mesmo. Pessoal, isso aqui, ó, vai retomar essa primeira parte todinha. 11/4, metade dos doadores de sangue da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará estão incomunicáveis. Isso, né? Porque seus cadastros, né? Isso aqui vai retomar a questão da incomunicabilidade, ok? Então não vai retomar doadores de sangue. Então, a alternativa a gente já percebe que está errado, né? A locução conjuntiva sublinhada na oração: para que atualize seus dados cadastrais, introduz para que, locução conjuntiva, para que atualizem seus dados cadastrais, introduz a causa da ação expressa pela forma verbal convoca. Linha 6, então vamos lá. Linha 6. Diz assim: neste mês, o Hemopa convoca os voluntários para que atualizem seus dados cadastrais. Então, olha só, pessoal, convoca. Aí você pergunta: convoca quem? Os voluntários. Para quê? Para Então,
pessoal, olha só. Os voluntários, que é objeto direto. Convoca quem? Os voluntários, né? Para que atualizem seus dados cadastrais. A gente tem aqui a finalidade, né? Convocou para quê? Então aqui a gente tem uma oração subordinada adverbial final, porque é a finalidade, ok? Então uma oração subordinada adverbial final e não causal do jeito que ele está falando aqui, ok? Item D. A estrutura. O cadastro atualizado contém um adjetivo. Atualizado é um adjetivo, tá? Contém um adjetivo que poderia ser excluído, pois o sentido original seria preservado. Aí, pessoal, isso aqui está incorreto. Por quê? Por que está incorreto? Aí a gente precisa ler um pouquinho lá o texto para você entender por que está incorreto. Se eu tirar essa palavra e deixar só o cadastro e tirar essa palavra atualizado, vai ficar incorreto. Por quê? Vamos ver aqui no texto, aqui na linha 11. Diz assim, ó, na linha 11. Vamos ler aqui, ó, desde o começo do parágrafo, ok? Não somente a linha 11, mas vamos ler também do começo do parágrafo aqui. Então diz assim, ó, segundo a gerente de captação de doadores da Fundação Hemopa, Jussiara Farias, precisamos que os doadores mantenham suas informações corretas no nosso banco de dados. Então é necessário que os doadores de sangue, né, mantenham as informações corretas no banco de dados, ou seja, tem que manter o cadastro atualizado. Esse cadastro obrigatoriamente tem que ser atualizado, né? Para que a captação de doadores e tal, né, fique sob controle. Sempre tenha doadores de sangue quando precisar. Então o cadastro, você observou no texto que ele precisa ser atualizado, porque é importante quanto à doação de sangue em si. É a principal via de comunicação entre o Hemopa e o voluntário, ou seja, o cadastro, não só o cadastro, mas tem que ser o cadastro atualizado. Só o cadastro lá de doadores de sangue não vai resolver nada se estiver desatualizado. Tem que estar atualizado. Ok, pessoal? Então, obrigatoriamente o cadastro tem que estar atualizado para funcionar tudo bem. Então, eu não posso tirar esse adjetivo atualizado, ok? Senão ele vai alterar o sentido. Por isso que está incorreto. Poderia ser excluído. O adjetivo atualizado poderia ser excluído, pois o sentido original seria preservado? Não, não pode ser excluído, senão vai alterar o sentido, já que obrigatoriamente o cadastro tem que estar atualizado para que o Hemopa, né, funcione direitinho. Provavelmente assim, ó, a pessoa vai ligar para o doador de sangue, aí não atualizou, mudou de endereço, mudou de telefone, então o cadastro, se não estiver atualizado, não vai resolver, que eles não vão conseguir entrar em contato com esse doador de sangue. Na linha 24, as expressões por e-mail e por carta, introduzidas pela mesma preposição por, tá, pessoal? Por, tem valor adjetivo, pois se relaciona ao substantivo busca. Vamos ver aqui na linha 23 aqui, ó. A busca continua por e-mail e até por carta. Vamos colocar aqui. Como é que está aqui? A busca continua por e-mail e até por carta. Pessoal,
A busca continua por e-mail e até por carta. Isso aqui, pessoal, são locuções adverbiais por e-mail. Locução adverbial de modo. Por carta também é uma locução adverbial de modo. Então, ele falou que tem valor de adjetivo. Não tem. Por carta e por e-mail, locução adverbial de modo. Tem valor de advérbio e não de adjetivo. Por isso a questão está incorreta. Com isso, pessoal, finalizamos a aula aí, ó. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrevam no canal, ou melhor, inscrevam-se no canal, né? E compartilhem o vídeo, comentem aí qualquer dúvida que ficou. O meu e-mail está aqui no começo da aula aqui, ó, Emílio Lopes, linguaportuguesa@gmail.com. Qualquer coisa pode mandar e-mail, comentem. Obrigado e até a próxima aula, pessoal.